alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vamos aí ver qual vai ser o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 6 tem por objeto de conhecimento o clima. E no detalhamento, equipamentos utilizados na previsão e registro do tempo, mudanças do clima e efeitos do El Niño e da Laninha no Brasil e no Amazonas. Então, tenham todos uma boa aula. Olá! E aqui no nosso cenário nós temos o quê? Primeiro, duas imagens, né? Conhecidas. Uma de chuva, outra de uma área ali com nuvens, né? E a seguinte pergunta: você sabe a diferença entre tempo e clima? E aí você deve estar se perguntando, mas professora, é importante assim? Importa tanto eu saber a diferença entre o tempo e o clima? Sim, é muito importante, porque a previsão do tempo, ela está ligada ao quê? Ao nosso dia a dia, certo? Então, de manhã, quando você vai sair para o trabalho, você dá uma olhada se está assistindo ali o jornal, se tem alguma previsão do tempo, né? Se vai chover, se não vai chover, para escolher a roupa que você vai usar. Lembrar se está dizendo que vai ter chuva, se vai pegar o seu guarda-chuva, ou escolher um sapato, né, fechado para não correr o risco de molhar. E o clima vai ali permear as nossas, o quê? Agricultura, pecuária, relacionado ao clima. Mas vamos ao conceito. Vamos relembrar o conceito de tempo e clima. E tempo vai ser o quê? É apenas o estado da atmosfera de um lugar, num determinado momento, certo? Então, com isso, nós lembramos que tempo, ele vai ter como característica o quê? Uma variável. Esse tempo, ele vai poder mudar do dia, né? Na hora, como acontece muito na nossa região, você entra em casa para lavar sua roupa, quando você sai para estender, já começa a chover. Então, ou seja, já mudou o tempo. E o clima, não, é uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre, durante um longo período. Então, observe aí o mapa. Aqui nós temos um mapa, né, do nosso país, onde nós temos os diferentes climas que o nosso país tem. O clima equatorial, o clima semiárido, o clima litorâneo. Então, isso vai estar em conjunto sendo influenciado pelo quê? Pela altitude, pela latitude, pelo relevo, certo? Então, o tempo é como se fosse o humor do lugar e o clima como se fosse a personalidade do lugar. E quem faz o estudo, né, sobre o tempo e o clima? A meteorologia, que é a ciência que estuda o comportamento da atmosfera terrestre. Então, a meteorologia, ela vai fornecer o quê? Informações importantes para a sociedade, como a previsão do tempo. Então, existe uma ciência dedicada ao estudo do comportamento da atmosfera terrestre. Para a nossa região aqui, no nosso país, né, que está numa região que nós não temos propensões a furacões, a terremotos, a tsunamis, a meteorologia, ela tem a sua importância, mas nas regiões que são propensas a ter esses fenômenos climáticos, ela é essencial, porque pode ali, né, salvar vidas com a eficiência e da precisão
da previsão do tempo. E quais são os elementos que são avaliados, que são pesquisados, né, no tempo? Esses principais elementos são, vamos observar aqui, o vento, que é o deslocamento do ar atmosférico, certo? Que vai atuar ali na formação, né, das brisas, da formação das correntes de ar. A umidade, que é a quantidade do vapor de água presente nesse ar atmosférico, e aí a umidade vai variando. Quando essa umidade atinge o 100%, o que ocorre? A precipitação, a formação das chuvas, certo? E essa chuva, ela pode se apresentar de duas formas, líquida e sólida. Sólida, de que forma? Através da neve e do granizo. E em conjunto, né, com a variação da umidade, nós temos a temperatura relativa, que vai ali aferir o calor ou frio do ar atmosférico daquele local. Existem equipamentos utilizados para fazer tanto a previsão quanto o registro do tempo. Nós temos aqui a demonstração, o anemômetro. Você consegue deduzir qual variável do tempo ele consegue aferir? O anemômetro ele vai aferir o quê? A força dos ventos, certo? A formação ali das brisas, certo? O deslocamento das massas de ar. O higrômetro vai fazer o registro do quê? Da quantidade, né? Da umidade do ar, certo? E ali identificar o quê? A formação de chuvas, certo? De frentes frias, assim como o pluviômetro. O pluviômetro, ele é muito importante para medir, aferir o quê? A quantidade de chuva, prevendo ali inundações ou períodos de grandes secas, certo? E o termômetro vai aferir o quê? A temperatura. Como nós podemos observar aqui no nosso termômetro, dois graus são utilizados, né? Grau Celsius e o grau Fahrenheit. Contando que aqui no nosso país a temperatura é medida em graus Celsius. E só esses equipamentos, professora? Não, nós temos mais. Temos o radar, que vai ali identificar furacões, vai identificar tempestades, né? Grandes pancadas de chuvas. Então, para isso serve o radar. Já o barômetro, ele vai identificar o quê? A pressão atmosférica, certo? E o heliógrafo, professora, esse daí é diferente, eu nunca tinha visto. O heliógrafo, ele vai aferir o quê? A incidência da radiação solar durante o dia, certo? E, esse daí eu conheço, professora, é o catavento. O que você acha que ele faz? É isso mesmo, ele indica a direção, né, do deslocamento do ar atmosférico, dos ventos, e também a velocidade que ele atinge durante um período do tempo, certo? E todos esses equipamentos, eles trabalham em conjunto para fazer a previsão e o registro do tempo e acompanhar também o quê? As mudanças climáticas, certo? E qual o impacto que essas mudanças climáticas têm na nossa vida? Vamos observar. Aqui nós temos, uma região árida, certo? Então, e trago aqui a reflexão. As mudanças climáticas, né, elas são o quê? As transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças, elas podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Mas desde 1800,
as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, certo? E com isso, nós vemos o quê? Que essa queima dos combustíveis fósseis, ele vai gerar o quê? Emissão de gases, né? Quando a gente observa aquele transporte público velho soltando aquela fumaça, né, escurecida, então aquilo ali é o exemplo clássico da queima desses combustíveis, emitindo que gases, né, que vão do efeito estufa, que agem, né, como um grande cobertor em torno da Terra. O efeito estufa, ele é um efeito natural, certo? É um efeito natural que o nosso planeta tem para fazer o quê? Para reter o calor no planeta e também fazer com que o que está chegando de radiação solar não penetre tudo, né, até a superfície terrestre. E com isso, né, há o quê? Um aumento, né, das temperaturas, correto? Então, e essas mudanças climáticas nós estamos cada vez mais observando, né, cotidianamente no nosso planeta, com várias reportagens. Sempre você vê ali uma reportagem falando que tal cidade atingiu uma alta temperatura nunca antes registrada, certo? Então, as ações, né, têm um grande impacto no nosso planeta. Então, o que são as mudanças climáticas? São alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo, com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Então, a professora quer que você preste atenção. O clima, ele tem um padrão, certo? Ele tem ali as suas variáveis, os elementos do clima. E a alteração desse padrão climático, que é a mudança climática. E elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. Quais são a forma natural, professora? Através da incidência solar. Então, observem aqui na nossa imagem que a incidência solar, né, a radiação solar que chega até a superfície pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns períodos. Então, observem aqui na imagem que a radiação solar, né, ela vai atingir a superfície terrestre, mas vai ter diferentes incidências por conta da posição, que vai diminuindo, né, a temperatura. Então, aqui na região do Equador, que seria o meio do nosso planeta, há uma temperatura, e conforme vai se deslocando para a região polar, essa temperatura vai diminuindo por conta da diminuição também, da radiação solar, certo? Então, essa causa natural, né, ela vai ser influenciada pelo quê? Pela órbita do planeta, certo? O nosso planeta, ele sofre uma variação em sua órbita, segundo os movimentos que ele realiza. Movimentos, professora? Sim, movimentos. Quais são os dois principais movimentos realizados pelo nosso planeta Terra? O primeiro é o movimento, né, de rotação, que é quando a Terra gira dentro do seu próprio eixo.
E o segundo movimento é o de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol. E faz com que esses movimentos, né, faz com que a gente receba mais ou menos radiação solar. Vamos ver aqui uma animação para você fixar esse conceito. Então, observem aí. Aqui nós temos o movimento da translação, que é quando o nosso planeta gira em torno do Sol, certo? E esse movimento ele tem um formato elíptico que faz com que haja uma inclinação. Observe que a Terra também está girando, né, dentro do seu eixo, e essa inclinação do movimento de rotação é que faz a alternância na exposição, tendo ali os dias e as noites e também uma variação na radiação solar sobre a superfície da Terra, certo? E dentro das causas naturais, nós vamos ter o El Niño e o Laninha. O El Niño e o Laninha, eles são fenômenos opostos que causam alterações na temperatura média das águas do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas em que atuam. Então, observem aqui, o El Niño e o Laninha, né, eles são fenômenos naturais que ocorrem dentro de um período de 2 anos a 7 anos, ocorre um desses fenômenos. E eles são antagônicos, porque o El Niño, ele vai ser um aquecimento, né, anormal das águas do Oceano Pacífico, certo? Que através do deslocamento leva massas de ar quente, né, para a região da costa da América do Sul, chegando até a América do Norte, enquanto que o Laninha vem ser o quê? O resfriamento, certo? Da superfície das águas do Oceano Pacífico. E aí inverte, trazendo e levando para a região da Austrália, da Ásia, certo? Vamos observar mais detalhadamente. Então, observem aí. Nós temos na nossa primeira imagem, né, um ano normal. Temos ali os ventos alísios. Que são ventos alísios? Você sabe? Os ventos alísios são os deslocamentos das massas de ar, certo? Que pega o vapor da água que vai atuar ali dentro do ciclo, né, hidrológico. Então, os ventos alísios. E você sabe também a origem desse nome, por que é alísio? Porque alísio significa comércio. Então, quando os comerciantes, né, quiseram fazer o transporte de suas mercadorias, né, eles descobriram através da navegação aonde estavam essas correntes que faziam esses deslocamentos. Então, ventos alísios é ventos do comércio, né? E apenas uma curiosidade. E esse deslocamento, né, entre a massa de ar que vem da água fria, né, acontece de forma fraca. Já quando há o Laninha, os ventos alísios ficam mais fortes, levando mais massas de ar frio, né, aumentando assim a precipitação. Já quando é o El Niño, se o Laninha esfria, o El Niño vai fazer o quê? Vai aquecer. Vejam aí. Aqui nós temos a demonstração, né? Os ventos alísios levando ali as massas de ar normal.
E quando tem o El Ninho, nós vamos ter esses ventos alísios enfraquecidos e os ventos do oeste fazendo o movimento ao contrário, trazendo de volta o deslocamento da massa de ar, certo? E quais são as influências do El Ninho e Laninha no Brasil? Observem aí, vamos dividir por região, certo? Na nossa região norte, durante o El Ninho, há o quê? Uma redução das chuvas no leste e no norte da Amazônia, aumentando a probabilidade de incêndios florestais, certo? Como eu disse, acontece ao mesmo tempo o El Ninho e o Laninha? Não. Então, ocorreu o El Ninho, tempos depois, de 8 meses a 1 ano, pode ocorrer o outro fenômeno, certo? Nunca concomitante. Durante o Laninha, há o aumento na intensidade da estação chuvosa na Amazônia, ocasionando cheias expressivas de alguns rios da região. Já na região nordeste, durante o período de El Ninho, nós vamos ter o quê? Seca de diversas intensidades nas áreas centrais e norte da região, e as porções sul e oeste não são tão afetadas. Já durante o Laninha, as chuvas acima da média na região, justificando o quê? Enchentes no litoral nordestino, certo? Na nossa região centro-oeste, durante o período do El Ninho, não há efeitos nas chuvas e temperaturas nessa região. Há tendências de chuvas, acima da média e temperaturas elevadas na região sul do Mato Grosso do Sul. E durante o Laninha, não há efeito das chuvas e temperaturas nessa região. Há tendências de quê? De estiagem, ou seja, períodos de seca, certo? E durante a região sudeste, nós vamos ter o quê? Não tem um padrão definido, característico de mudança das chuvas, mas com um aumento moderado das temperaturas médias. E o Laninha, não há um padrão característico de mudança das chuvas e nem na temperatura. Então, a região sudeste ali não sofre tanta influência dos dois fenômenos, certo? E já a região sul vai ocorrer o quê? Durante o período do El Ninho, chuvas abundantes, acima da média histórica, e um aumento da temperatura média, certo? Lembrando que a região sul nossa recebe ali um deslocamento da massa de ar, E no Laninha, a estiagem ocorre em toda a região, principalmente no inverno, certo? E como fica o El Ninho e o Laninha na região amazônica, professora? Na nossa região norte, durante esse período, ocorre o quê? Uma redução das chuvas nas porções leste e norte da floresta amazônica, caracterizando algumas estiagens cíclicas para a região da floresta e aumento de problemas com queimadas, certo? Então, ele tem um grande impacto, são fenômenos que têm um grande impacto dentro da nossa região norte. E quando o El Ninho está em vigor, há uma redução significativa nas chuvas e um aumento das temperaturas em grande parte da Amazônia. Por outro lado, a Laninha tende a intensificar as chuvas, o que pode aliviar a seca, mas também aumenta o risco de quê? De enchentes extremas, certo? Então, vimos aí como esses dois fenômenos impactam a nossa região da Amazônia. E
passando das causas naturais, agora vamos para as causas antrópicas. Que são causas antrópicas, meus queridos alunos? São aquelas que são causadas, né, pelo homem. Temos aí a queima de combustíveis fósseis, né, que emite à atmosfera gases de efeito estufa, certo? Aumentando o efeito estufa, danificando ali o efeito estufa natural do nosso planeta. O aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura vegetal. Nós sabemos que essa cobertura vegetal ela é de extrema importância para a manutenção da temperatura através da evapotranspiração, tanto das plantas quanto do solo, certo? E a emissão de gases poluentes, né, na atmosfera, ali pelas indústrias, pelos automóveis, né? Por isso que cada vez mais a tecnologia busca aí a criação, né, de veículos, de transportes que usem cada vez mais, menos, né, esses combustíveis fósseis para diminuir o efeito desses gases poluentes na atmosfera. E qual é a relação, professora, entre esse efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas? Observem aí na imagem. Como foi dito, né, o efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre, que faz com que, observem aí, que é como se fosse ali um escudo, certo? Para que menos calor, né, fique retido no nosso planeta e mais calor escape para o espaço, certo? E na atmosfera nós temos ali elementos, né, gases também. Então, devido à atividade humana, o que acontece com a alteração desse efeito estufa? Mais calor fica retido, ou seja, aumentando a nossa temperatura interna, menos calor escapa para o espaço. Então, com isso, vai aumentando também a concentração desses gases, né, de efeito estufa. E alguns desses gases são nocivos para nós e para o nosso planeta, certo? Então, observando aí na imagem, nós temos que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, no qual, né, alguns gases da atmosfera seguram o calor do Sol, né, refletido pela superfície terrestre, aquecendo o nosso planeta, né? Sem isso, o planeta Terra seria muito mais frio. Então, essa retenção de calor, ele é muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta, certo? E o aquecimento global, né, ocorre principalmente devido à intensificação do efeito estufa, ações humanas, né, que aumentam a presença de alguns gases na atmosfera, elevando a temperatura média do planeta, certo? Então, o aquecimento global ele tem como consequência as seguintes ocorrências: o aumento da temperatura terrestre, como eu falei, cada vez mais vem se noticiando, né, temperaturas nunca antes observadas em determinadas regiões do planeta, derretimento excessivo das calotas polares. Lembra, nos extremos, né, nas regiões polares, há uma menor incidência solar. E mesmo assim, devido a esse aquecimento global, o que está acontecendo? Com o aumento da temperatura, as calotas polares estão derretendo. E, consequentemente, alterando o quê? O ciclo da água, mudando os ciclos reprodutivos das plantas, ocasionando incêndios espontâneos nas florestas, e, consequentemente, problemas de saúde, né, nos seres humanos, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os climas.